Por que a foto da minha mãe está em sua mansão? Perguntou a menina negra, e o bilionário ficou chocado. A pergunta cortou o ar como uma lâmina afiada. William Carter, 45 anos, um dos homens mais ricos do país, sentiu suas pernas bambearem diante dessa criança de 10 anos segurando uma bandeja de doces caseiros. Havia algo em seus olhos que o perturbava profundamente. Não era inocência, mas uma determinação fria que parecia estranha demais para alguém tão jovem. Ava Thompson não deveria estar ali. Definitivamente não deveria estar parada no hall de entrada de uma mansão que custava mais do que seu bairro inteiro veria em uma década. Mas quando o portão se abriu e aquele homem de terno impecável concordou em comprar seus doces, ela seguiu o instinto que vinha crescendo há semanas. Sua mãe, Grace, estava morrendo. Câncer avançado, sem dinheiro para tratamento, vivendo em um barraco que mal protegia da chuva. Ava vinha vendendo doces nas ruas desde os 8 anos. Mas ultimamente, havia algo diferente em seus passos, algo calculado, como se estivesse procurando por pistas em vez de apenas clientes. E agora, parada diante daquela foto emoldurada em ouro, todas as peças começavam a se encaixar. A foto mostrava uma jovem negra radiante em um vestido branco, sorrindo ao lado do mesmo homem que agora a encarava aterrorizado. A mesma mulher que Ava conhecia como Grace Thompson, mas que nesta foto parecia pertencer a um mundo completamente diferente, um mundo de riqueza e privilégio. Onde? Onde você conseguiu essa foto? William gaguejou, suas mãos tremendo visivelmente. Ava inclinou a cabeça ligeiramente, estudando cada reação dele com precisão inquietante. Essa é minha mãe, Grace Thompson. Você a conhece. Sua voz era calma, controlada, como se ela já soubesse a resposta, mas quisesse ver até onde a mentira iria. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. William olhou para a menina, depois para a foto, depois de volta para Ava. O formato de seus olhos, a linha de seu maxilar, até aquela expressão determinada. Era impossível negar a semelhança. Sua mãe, ele sussurrou. Ela me disse que havia morrido há mais de 10 anos. Houve um acidente, um funeral. Engraçado, Ava respondeu, sua voz carregando um sarcasmo que definitivamente não combinava com sua idade, porque ela está muito viva. Bem, tecnicamente viva. O câncer está cuidando disso. Ela fez uma pausa, deixando o peso de suas palavras afundar. Mas tenho certeza de que alguém tão rico quanto você já sabia disso, não é? William sentiu como se o chão estivesse desaparecendo sob seus pés. Todos esses anos, ele havia lamentado Grace. Ele havia construído um mausoléu em sua memória. Ele havia recusado qualquer relacionamento sério porque nada se comparava ao amor que havia perdido. Mas Ava não parecia surpresa ou comovida. Ela parecia preparada, como se já soubesse exatamente o que encontraria aqui. Como se essa conversa fosse parte de um plano muito maior. Quantos anos você tem? William perguntou, sua voz quase inaudível. 10. Vou fazer 11 no mês que vem. Ava sorriu, mas não era um sorriso infantil. Era o sorriso de alguém que acabará de confirmar uma suspeita muito importante. Engraçado como as datas coincidem, não acha? William sentiu o mundo girar. Se Grace estava viva, se essa menina era sua filha, significava que alguém havia mentido para ele. Alguém havia orquestrado tudo isso. E pelos sinais que Ava já estava mostrando, ela também sabia disso. A pergunta martelando em sua mente era simples e aterrorizante. O que mais essa criança sabia que ele não sabia? E por que ela havia vindo aqui sozinha com essa estranha confiança, como se já soubesse exatamente como essa conversa terminaria? Se esta história de vingança e justiça tocou seu coração, não esqueça de se inscrever no canal. Porque o que Ava descobriria a seguir sobre o homem que arruinou sua família provaria que às vezes a verdade é muito mais chocante do que qualquer mentira. William não conseguia parar de tremer. Suas mãos suavam enquanto observava Ava caminhar pela mansão com uma confiança perturbadora, tocando objetos caros como se já soubesse exatamente onde tudo estava. Não era o comportamento de uma criança impressionada com a riqueza. Era o comportamento de alguém catalogando evidências. Você quer ver mais fotos? Ele perguntou, sua voz ainda instável.
Ava parou diante de uma estante cheia de troféus e prêmios empresariais. Na verdade, eu queria ver os papéis. Que papéis? Os do acidente. Ava se virou, seus olhos encontrando os dele com uma intensidade que enviou um arrepio pela espinha de William. Você disse que minha mãe morreu em um acidente. Deve haver documentos, relatórios policiais, atestados de óbito. Essas coisas não simplesmente desaparecem, não é? A pergunta cortou fundo. William percebeu pela primeira vez em mais de uma década que nunca havia visto nenhum documento oficial sobre a morte de Grace. Sua mãe, Victoria Carter, havia cuidado de tudo. Sua mãe estava muito abalada para lidar com os detalhes. Ela havia dito: "Deixe-me cuidar de tudo." Minha mãe cuidou de todos os arranjos do funeral, William respondeu, sentindo-se estranhamente na defensiva diante de uma criança. Que conveniente! Ava sorriu, mas não era um sorriso feliz. Sua mãe ainda está viva? Não, ela morreu há 3 anos. Oh! Ava assentiu lentamente. Então não podemos perguntar a ela sobre os detalhes, não é? Que pena! O sarcasmo em sua voz era impossível de ignorar. William sentiu como se estivesse sendo interrogado por um detetive experiente, não por uma menina de 10 anos que deveria estar na escola. Escute, Ava, sei que isso deve ser confuso para você. Confuso? Ava interrompeu. Senhor Carter, eu venho vendendo doces na rua há 2 anos para comprar remédios para minha mãe que está morrendo de câncer. Confuso seria se eu não soubesse exatamente por que estou aqui. William sentiu o ar escapar de seus pulmões. Você planejou isso? Vir aqui. Não foi difícil encontrar seu endereço. Você é meio famoso, sabe? Ava tirou um telefone quebrado com a tela rachada do bolso. Internet pública na biblioteca. 3 meses de pesquisa. Carter Enterprises, fundada em 1998. Valor estimado em 2 bilhões. Filho de Victoria Carter, herdeiro de uma das famílias mais ricas do estado. A naturalidade com que ela recitava essas informações fez William se sentir nu, exposto. Por que você me pesquisou? Porque minha mãe fala dormindo. Ava guardou o telefone. Quando a dor fica muito forte, ela toma remédios que a fazem delirar. E quando ela delira, ela chama seu nome. William, me perdoe. Por semanas, ouvi isso. Então, comecei a fazer perguntas. William engoliu em seco. O que mais ela disse? Que alguém a ameaçou. Que disseram que algo ruim aconteceria comigo se ela não desaparecesse. Ava observou sua reação cuidadosamente. Que ela fugiu grávida e pobre porque alguém muito poderoso queria que você acreditasse que ela estava morta. O mundo de William desmoronou pela 2ª vez naquele dia. Alguém havia mentido para ele. Alguém havia separado ele de Grace e de sua filha. Alguém havia condenado Grace a uma vida de pobreza, enquanto ele lamentava uma morte que nunca aconteceu. Quem? Ele sussurrou. Eu estava esperando que você me dissesse. Ava se aproximou. Porque tenho certeza de que você já sabe. No fundo, você sempre soube que algo não estava certo, não é? Caso contrário, você não estaria reagindo assim. William fechou os olhos. Memórias reprimidas começaram a ressurgir. Victoria controlando cada detalhe do funeral, seu nervosismo quando William pediu para ver o corpo, a rapidez com que ela havia vendido a casa onde Grace morava, sua insistência para que ele não procurasse a família dela. Minha mãe, ele sussurrou, a realização o atingindo como um golpe. Foi minha mãe. Bingo! Ava bateu palmas lentamente. A mulher mais poderosa do estado decide que uma menina pobre não é boa o suficiente para seu filho milionário. Grace misteriosamente desaparece. Você nunca questiona porque está devastado demais. Todos ganham, exceto Grace e a criança que ela estava carregando. Como você pode ter tanta certeza? Porque ontem à noite, quando minha mãe teve outro episódio de delírio, ela mencionou um nome que eu não conhecia. Ava o encarou diretamente. Montgomery e Associados. Um escritório de advocacia muito caro que sua mãe usava para lidar com assuntos delicados. William sentiu suas pernas bambearem.
Montgomery e Associados era de fato o escritório que sua mãe usava para assuntos confidenciais. Você entrou em contato com eles? Uma criança de 10 anos ligando para um escritório de advocacia perguntando sobre chantagem de 2 décadas atrás? Ava riu. Eles provavelmente me diriam para voltar para a escola. Mas um herdeiro bilionário questionando as atividades suspeitas de sua falecida mãe? Essa seria uma conversa muito diferente, não acha? A frieza com que ela calculava cada movimento era assustadora. William percebeu que havia completamente subestimado essa criança. Ela não havia aparecido em sua porta por acaso ou inocência. Ela havia vindo com um plano. O que você quer de mim, Ava? Justiça. A palavra saiu de seus lábios com uma determinação que fez William dar um passo para trás. Minha mãe está morrendo porque não pudemos pagar por tratamento adequado. Venho trabalhando nas ruas desde os 8 anos porque alguém roubou de nossa família, e você viveu 11 anos de luto desnecessário porque alguém mentiu para você. William olhou para a menina à sua frente, sua filha, e pela primeira vez em décadas, sentiu algo além de tristeza ou nostalgia. Sentiu raiva, raiva pura e justificada em relação a quem havia orquestrado essa crueldade. E se eu conseguir essas informações dos advogados? Ele perguntou, sua voz ganhando uma firmeza que ele não sentia há anos. Ava sorriu, e desta vez era um sorriso genuíno. Então descobriremos juntos exatamente quantas leis sua mãe quebrou para nos separar. E então deixaremos todos saberem do que a família Carter é capaz de fazer com pessoas inocentes. O fogo em seus olhos era inconfundível. William percebeu que sua filha havia herdado mais do que apenas seus olhos. Ela havia herdado sua determinação, sua inteligência e, aparentemente, sua capacidade de planejar vingança com precisão cirúrgica. Mas o que nem William nem Ava poderiam ter imaginado era que naquele exato momento alguém estava observando a mansão de longe, alguém que havia passado os últimos 3 anos garantindo que certos segredos permanecessem enterrados para sempre. E agora, vendo aquela criança na casa de William, essa pessoa sabia que o passado havia finalmente voltado para cobrar seu preço. Na manhã seguinte, William estava sentado em seu escritório particular, cercado por pilhas de documentos que não tocava há anos. Ava havia passado a noite na mansão, dormindo em uma cama de verdade pela primeira vez em sua vida, mas acordou às 5 da manhã, pronta para trabalhar. Encontrei algo interessante, ela disse, entrando com uma xícara de café que ela mesma havia feito. A facilidade com que se movia pela casa era inquietante, como se sempre tivesse pertencido ali. William levantou os olhos de seus papéis. O que você encontrou? Sua mãe não morreu de causas naturais. Ava colocou a xícara na mesa e tirou seu telefone quebrado. Passei a noite pesquisando. Victoria Carter morreu em um acidente de carro há 3 anos, sozinha à noite em uma estrada que nunca usava. O sangue de William gelou. Como você sabe disso? Relatórios de trânsito são públicos. E tem mais. Ela estava voltando de uma reunião com alguém da Montgomery e Associados. Na mesma noite em que morreu. Ava mostrou a tela rachada de seu telefone. Coincidência interessante, não acha? William sentiu como se o chão estivesse se movendo sob seus pés novamente. Você está sugerindo que? Estou sugerindo que talvez sua mãe não fosse a única pessoa envolvida nessa história e que talvez alguém tenha decidido que ela sabia demais. Naquele momento, o telefone de William tocou. Era o Dr. Richard Montgomery, sócio sênior do escritório que sua mãe sempre usava. William nunca havia falado com ele diretamente antes. Sr. Carter, gostaria de agendar uma reunião urgente. Há alguns assuntos relacionados aos negócios de sua falecida mãe que precisamos discutir. William olhou para Ava, que fez um gesto silencioso para colocar no viva-voz. Claro, Dr. Montgomery. Que tipo de assuntos? Prefiro não discutir pelo telefone. Digamos apenas que certas situações do passado podem estar criando complicações no presente. Você poderia vir esta tarde? Quando William desligou, Ava estava sorrindo. Não era um sorriso infantil. Era o sorriso de alguém que acabará de confirmar uma teoria. Eles estão nervosos, ela disse. Por que um escritório de advocacia ligaria de repente depois de 3 anos de silêncio?
A menos que alguém tenha contado a eles sobre nossa conversa de ontem. Isso é impossível. Não havia mais ninguém aqui. Ninguém que você viu. Ava caminhou até a janela e apontou para um carro escuro estacionado do outro lado da rua. Aquele carro estava lá ontem à noite quando cheguei. Ainda está lá agora, e tenho certeza de que não pertence ao seu vizinho. William sentiu um calafrio. Alguém realmente estava vigiando sua casa. O que fazemos agora? Vamos a essa reunião, mas não sozinhos. Ava tirou um cartão de visita amassado do bolso. Enquanto você dormia, fiz algumas ligações. Você conhece Samantha Torres? William reconheceu o nome imediatamente. Samantha Torres era uma jornalista investigativa famosa por expor corrupção corporativa e política. Ela havia derrubado pelo menos 2 senadores e uma dúzia de CEOs nos últimos 5 anos. Como uma menina de 10 anos consegue o número pessoal de Samantha Torres? A biblioteca pública tem computadores, lembra? E às vezes, quando você conta a história certa para as pessoas certas, elas se interessam. Ava guardou o cartão. Ela quer conhecê-lo esta manhã. Parece que ela vem investigando alguns dos negócios obscuros da família Carter há algum tempo. William ficou em silêncio por um momento, processando a eficiência assustadora de sua filha. Em menos de 24 horas, ela havia transformado seu luto pessoal em uma investigação coordenada. Você tem certeza de que isso é seguro? Se essas pessoas realmente mataram minha mãe, então elas não vão parar por aí. Ava o interrompeu. Minha mãe está morrendo. Lembre-se, não temos tempo para ser cuidadosos. Temos tempo para ser inteligentes. 2 horas depois, William estava sentado em um café discreto no centro da cidade, observando Samantha Torres revisar uma pasta cheia de documentos. A jornalista, uma mulher de 40 anos com olhos afiados e cabelos grisalhos, não demonstrou surpresa com nada que ouviu. Seu relato confirma algumas suspeitas que venho desenvolvendo há anos, ela disse, fechando a pasta. Victoria Carter não era apenas rica e controladora. Ela estava envolvida em uma rede de chantagem e manipulação que se estendia muito além dos negócios da família. Que tipo de rede? Juízes comprados, políticos em seus bolsos, empresários silenciados. Sua mãe não apenas separou você de Grace. Ela destruiu dezenas de famílias para proteger os interesses da elite. Samantha olhou diretamente para William. E Montgomery e associados eram os arquitetos legais de tudo isso. William sentiu náusea. Quantas famílias? Pelo menos 15 casos documentados nos últimos 20 anos. Grace foi apenas uma delas. Samantha abriu a pasta novamente e mostrou a ele fotos, certidões de óbito falsas, contratos fraudulentos. Sua filha não trouxe apenas sua história pessoal. Ela trouxe a chave que poderia derrubar uma conspiração de décadas. Quando William voltou para casa, encontrou Ava na biblioteca estudando mapas da cidade e notas manuscritas espalhadas pela mesa. Como foi? Ela perguntou sem levantar os olhos. Pior do que imaginávamos. E melhor também. William se sentou ao lado dela. Sua mãe não foi a única vítima. E agora temos uma jornalista investigativa do nosso lado. Ótimo, porque vamos precisar dela. Ava finalmente olhou para ele, seus olhos brilhando com uma determinação que lembrava William dolorosamente de Grace. Liguei para Montgomery e associados há 1 hora. Fingi ser uma secretária de outro escritório e consegui algumas informações interessantes. Que informações? Eles estão planejando uma reunião de emergência amanhã à noite. Todos os sócios, mais alguns clientes especiais. Parece que nossa pequena investigação os deixou muito nervosos. Ava sorriu. E pessoas nervosas cometem erros. William olhou para os mapas espalhados sobre a mesa, as rotas marcadas, os horários anotados. Sua filha de 10 anos havia transformado a biblioteca de sua mansão em um centro de comando. O que você está planejando, Ava? Justiça, pai. Justiça real e definitiva. Ela usou a palavra pai pela primeira vez e William sentiu algo se quebrar e se reconstruir simultaneamente em seu peito. Porque se eles pensam que uma criança dos subúrbios e um bilionário traumatizado são uma ameaça fácil de eliminar,
Eles estão prestes a descobrir o quão errados podem estar. Naquela noite, enquanto William tentava dormir, uma única pergunta martelava em sua mente. Como uma menina de 10 anos havia conseguido orquestrar uma investigação que nem ele nem uma jornalista experiente haviam pensado? E o que mais ela estava planejando que ainda não havia compartilhado com ele? Lá fora, o carro escuro permanecia na mesma posição. Mas agora havia mais 2. E desta vez eram os próprios vigias que estavam sendo vigiados por câmeras discretamente instaladas por alguém que claramente havia aprendido que às vezes a melhor defesa é saber exatamente quem está tentando atacar você. A reunião de emergência em Montgomery e Associados estava marcada para as 20 horas daquela noite. Mas às 19 horas e 45 minutos, quando os sócios entraram na sala de conferências, encontraram algo que definitivamente não esperavam. Ava Thompson sentada na cabeceira da mesa com um laptop aberto e uma pilha de documentos organizados à sua frente. Boa noite, senhores, ela disse com uma calma perturbadora. Espero que não se importem com a mudança de local. Achei que seria mais apropriado nos encontrarmos aqui. O Dr. Richard Montgomery parou na porta, seu rosto empalidecendo. Como você entrou aqui? Onde estão os seguranças? Seus seguranças estão um pouco ocupados explicando à polícia porque estavam apressadamente tirando documentos confidenciais do prédio. Ava virou o laptop, mostrando uma transmissão de vídeo em tempo real da entrada do prédio. Engraçado como pessoas nervosas sempre fazem as escolhas erradas quando a pressão está alta. William entrou logo atrás dos advogados, acompanhado por Samantha Torres e 2 agentes federais. A expressão em seu rosto era uma mistura de orgulho paternal e total espanto. Senhores, Samantha anunciou, vocês estão oficialmente sob investigação federal por conspiração, chantagem, falsificação de documentos e homicídio. Isso é ridículo. O Dr. Montgomery tentou manter a compostura. Vocês não podem provar nada. Ava sorriu. Não posso. Interessante. Porque nas últimas 72 horas, seus próprios telefones gravaram algumas conversas muito reveladoras. Ela pressionou uma tecla em seu laptop. A voz de Montgomery ecoou pela sala. Precisamos nos livrar da garota antes que ela encontre mais evidências. Se ela descobrir sobre os outros casos, se ela descobrir o que fizemos com a mãe de Carter. E tem mais, Ava continuou, mudando para outro arquivo. A conversa de ontem à noite. Dr. Harrison, Victoria Carter estava se tornando instável. Ela ameaçou revelar tudo se não parássemos com a chantagem. Não tivemos escolha senão resolver o problema permanentemente. O silêncio na sala foi absoluto. O Dr. Harrison afrouxou a gravata, suor escorrendo de sua testa. Essas gravações são ilegais. Não podem ser usadas. Na verdade, podem. Ava tirou uma pasta. Artigo 18 do Código Federal, seção 2511. Gravações feitas em propriedade privada quando a suspeita razoável de atividade criminosa são admissíveis em tribunal, especialmente quando autorizadas por uma ordem judicial. Ela mostrou o documento oficial obtido há 3 dias com base em evidências preliminares que dei ao FBI. William olhou para sua filha com uma mistura de descrença e admiração. Como você conseguiu uma ordem judicial aos 10 anos? Tecnicamente, Samantha conseguiu. Eu apenas forneci as evidências. Ava abriu outro arquivo, incluindo essas transferências bancárias mostrando pagamentos regulares de Montgomery e associados ao juiz Crawford, o mesmo juiz que negou todos os apelos de Grace quando ela tentou entrar em contato com você. O Dr. Montgomery tentou se levantar, mas um dos agentes federais o sentou de volta. Vocês não entendem. A família Carter. Victoria pagava muito bem para manter certas pessoas longe de seu filho. Era apenas negócios. Negócios. A voz de William tremia com raiva controlada. Vocês separaram uma família, condenaram uma mulher e uma criança à pobreza, e mataram minha mãe quando ela tentou confessar. E vocês chamam isso de negócios. E falando em negócios, Ava continuou implacavelmente. Descobri que vocês não eram os únicos. 15 famílias destruídas nos últimos 20 anos. Sempre o mesmo padrão. Pessoa rica quer se livrar de um problema social. Vocês falsificam mortes, subornam funcionários,
ameaçam vítimas. Ela virou o laptop para mostrar uma planilha detalhada. Lucro total estimado 800 milhões ao longo de 2 décadas, divididos entre este escritório, juízes corruptos e políticos comprados. O Dr. Harrison tentou uma última cartada. Mesmo que isso seja verdade, a garota é menor de idade. Seu testemunho não vale nada. Quem disse que é o testemunho dela? Samantha interrompeu, sorrindo. Ava pode ser menor de idade, mas ela também é filha de William Carter. E William Carter, como vítima direta dessa conspiração, tem todo o direito legal de processar por sofrimento emocional, sequestro parental e destruição de família. Além disso, Ava continuou, já entrei em contato com as outras 14 famílias vítimas. Todas concordaram em participar de uma ação coletiva. Os danos são estimados em 2 bilhões. Os rostos dos advogados estavam agora cinzentos. Toda a arrogância havia evaporado, substituída por puro pânico. E tem mais uma coisa, William disse, sua voz ganhando força. A Carter Enterprises cancelou todos os contratos com qualquer empresa que use os serviços de Montgomery e associados. Comuniquei isso a outros COR da região. A notícia viaja rápido no mundo dos negócios. Ava fechou seu laptop com um clique satisfatório. E uma última surpresa. Esta reunião está sendo transmitida ao vivo nos canais de mídia social da Carter Enterprises. 2 milhões de visualizações até agora. O Dr. Montgomery olhou ao redor da sala como um animal encurralado. Vocês destruíram nossas vidas. Não, Ava respondeu calmamente. Vocês destruíram suas próprias vidas no momento em que decidiram que poder e dinheiro valiam mais do que famílias e vidas humanas. Nós apenas documentamos o processo. Enquanto os agentes federais levavam os advogados algemados para fora da sala, William se aproximou de Ava. Como uma menina de 10 anos orquestrou tudo isso? Ava sorriu pela primeira vez sem sarcasmo. Você esqueceu uma coisa importante, pai. Passei 10 anos observando pessoas poderosas destruírem vidas através de mentiras e manipulação. Apenas apliquei as mesmas táticas, mas desta vez em nome da justiça. Mas enquanto celebravam sua vitória, nenhum deles notou o homem de terno escuro observando do prédio do outro lado da rua, falando baixinho ao telefone. O plano falhou. A Operação Montgomery foi comprometida. Ativem o protocolo de emergência. Temos outras famílias para proteger. A verdadeira extensão da conspiração estava apenas começando a se desdobrar, e algumas pessoas muito poderosas não estavam dispostas a deixar uma criança de 10 anos destruir décadas de negócios sem revidar. 6 meses depois, a sala de estar da mansão Carter havia sido completamente transformada. Grace, agora em remissão total do câncer, graças ao melhor tratamento médico disponível, estava lendo tranquilamente em sua poltrona favorita. Suas bochechas haviam recuperado a cor, e seus olhos brilhavam com a serenidade de alguém que finalmente estava segura. Ava, agora com 11 anos, estava organizando pilhas de cartas na mesa de centro-mensagens de apoio de todo o país, ofertas de patrocínio para seus estudos e convites para falar sobre justiça social. Sua história havia inspirado uma geração inteira de crianças a não aceitarem justiça silenciosamente. Outra universidade querendo lhe dar uma bolsa integral, Grace comentou, abrindo um envelope dourado. Harvard desta vez. William entrou na sala com um sorriso genuíno, segurando um tablet. As ações da Carter Enterprises atingiram uma alta histórica. Aparentemente, nossa reputação de integridade está atraindo investidores de todo o mundo. A transmissão ao vivo da exposição de Montgomery e associados havia viralizado, com mais de 50 milhões de visualizações. O público não apenas apoiou a busca por justiça, mas transformou William e Ava em símbolos de como enfrentar a corrupção com inteligência. O Dr. Montgomery e seus sócios haviam sido condenados a 25 anos de prisão. Seus bens foram confiscados para compensar as famílias vitimizadas. O escritório foi permanentemente fechado e vários juízes e políticos corruptos também estavam enfrentando acusações. E quanto ao homem que estava nos vigiando? Ava perguntou. Preso ontem, William respondeu. Ele era o último peão em uma rede muito maior que o FBI está desmantelando. Parece que nossa pequena operação abriu uma caixa de Pandora que vai limpar décadas de corrupção.
Ava sorriu, mas não era seu sorriso calculista de antes. Era o sorriso genuíno de uma criança que finalmente podia ser criança, sabendo que sua família estava segura e unida. Sabe o que mais me impressiona? Grace disse, olhando para sua filha. Você poderia ter escolhido apenas nos reunir silenciosamente. Mas decidiu que outras famílias também mereciam justiça. Injustiça é como câncer, Ava respondeu com uma sabedoria impressionante vinda de alguém tão jovem. Se você não trata completamente, ela volta mais forte. William se sentou ao lado das duas mulheres mais importantes de sua vida. Então, e agora? Qual é o próximo plano da nossa estrategista favorita? Ava riu. Que tal apenas sermos uma família normal por um tempo? Talvez aprender a jogar videogame em vez de planejar investigações federais. Os três riram juntos, um som que ecoou pela mansão que já foi fria e silenciosa. Lá fora, o sol brilhava intensamente no jardim onde Grace e William haviam se reunido, prometendo dias melhores para uma família que havia aprendido que a verdade, por mais dolorosa que seja, sempre vale a pena descobrir. A história de Ava provou que não importa sua idade ou origem, quando você combina inteligência, coragem e um senso inabalável de justiça, você pode derrubar impérios construídos sobre mentiras. A melhor vingança não é apenas derrotar seus inimigos, mas construir algo tão bonito e verdadeiro que torne impossível retornar às sombras do passado. 3 anos se passaram desde aquela reunião histórica em Montgomery e Associados. Ava agora tinha 14 anos e estava prestes a começar o ensino médio não em qualquer escola, mas em uma academia particular de prestígio que ela mesma havia escolhido, não pela reputação, mas porque oferecia um programa robusto de justiça social e direitos civis. A mansão Carter havia se tornado mais do que apenas uma casa. Era agora a sede da Fundação Grace Thompson, uma organização sem fins lucrativos dedicada a ajudar famílias vítimas de corrupção corporativa e manipulação legal. Grace, totalmente recuperada e radiante, era diretora executiva, usando sua própria experiência para orientar outras pessoas através de situações similares. William havia transformado completamente a Carter Enterprises. A empresa agora tinha um código de ética rigoroso, um departamento inteiro dedicado à responsabilidade social corporativa, e havia se tornado um modelo de como as grandes empresas poderiam usar seu poder para o bem. Sua história pessoal de redenção inspirou outros líderes empresariais a reexaminar suas próprias práticas. Quanto às 15 famílias que haviam sido vitimizadas pela rede de corrupção, todas receberam compensação substancial. Mas mais importante que o dinheiro, receberam algo que havia sido roubado delas: validação, reconhecimento público de que não eram culpadas e a satisfação de ver justiça sendo feita. A investigação federal desencadeada pelo caso de Ava continuou se expandindo. Nos 3 anos seguintes, mais de 40 indivíduos foram indiciados, incluindo 3 juízes, 2 senadores estaduais e uma dúzia de executivos. O escândalo levou a reformas legislativas significativas sobre transparência corporativa e proteção de denunciantes. Ava se tornou uma figura pública involuntária. Ela havia dado palestras em universidades, aparecido em programas de televisão e até escrito um livro com a ajuda de Samantha Torres intitulado Justiça Não Tem Idade: Como uma Criança Derrubou um Império de Corrupção. Os lucros do livro foram todos doados para a fundação. Mas apesar de toda a fama e reconhecimento, Ava permaneceu surpreendentemente humilde. Ela ainda se lembrava das noites frias vendendo doces nas ruas, da dor de ver sua mãe sofrer, da raiva impotente de ser uma criança em um mundo controlado por adultos corruptos. Essas memórias a mantinham focada no que realmente importava. Sabe, ela disse a William certa noite, enquanto jantavam em família, às vezes me pergunto o que teria acontecido se eu não tivesse seguido aquele instinto. Se eu tivesse apenas aceitado que éramos pobres, que minha mãe estava morrendo, que era assim que as coisas eram. William pegou sua mão. Mas você não aceitou. E por causa disso, dezenas de famílias têm suas vidas de volta. Centenas de pessoas corruptas foram responsabilizadas. E uma filha recuperou seu pai. E um pai recuperou sua filha, Grace acrescentou, seus olhos brilhando com lágrimas de gratidão. Ava sorriu, aquele sorriso genuíno que agora vinha facilmente. Acho que a lição nisso tudo é que você nunca deve subestimar o que uma pessoa determinada pode fazer, não importa sua idade ou circunstâncias.
A injustiça próspera quando as pessoas boas permanecem silenciosas ou se sentem impotentes demais para agir. Você transformou dor em propósito, William disse com orgulho. Transformou trauma em triunfo. E no processo, não apenas salvou nossa família, mas inspirou incontáveis outras pessoas a lutarem por justiça. Naquela noite, depois que Ava foi para o quarto estudar, William e Grace ficaram sentados juntos na varanda, observando as estrelas. Às vezes ainda não acredito que isso é real, Grace sussurrou. Que sobrevivi. Que encontramos você novamente. Que nossa filha conseguiu tudo isso. Ela é extraordinária, William concordou. Mas sabe de onde ela tirou isso? De você. Sua força, sua recusa em desistir mesmo quando tudo parecia perdido. Ava aprendeu a lutar porque viu você lutar todos os dias. Grace apoiou a cabeça no ombro de William. Nós tivemos sorte. Tantas outras famílias não tiveram um final feliz. É por isso que a fundação é tão importante, William disse. É por isso que continuamos contando nossa história. Para que outras pessoas saibam que é possível. Que a justiça pode prevalecer. Dentro de casa, Ava estava de fato estudando, mas também atualizando os arquivos da fundação. Novos casos chegavam todos os dias, pessoas que haviam sido prejudicadas por sistemas corruptos, famílias que precisavam de ajuda para navegar pelo complexo mundo legal, crianças que, como ela, estavam tentando proteger seus entes queridos. Ela não podia ajudar todos, mas podia ajudar alguns. E cada vida transformada, cada injustiça corrigida, cada família reunida, tornava tudo o que ela havia passado valer a pena. Em sua mesa, emoldurada e orgulhosamente exibida, estava aquela primeira foto, a imagem de Grace e William jovens e apaixonados, a foto que havia iniciado tudo. Mas ao lado dela agora havia uma nova foto, os três juntos, Ava entre os pais, todos sorrindo com alegria genuína. De uma foto esquecida em uma mansão solitária para uma família unida lutando por justiça. De uma criança vendendo doces nas ruas para uma defensora reconhecida nacionalmente. De segredos enterrados para verdades expostas. A jornada de Ava provou algo fundamental sobre a natureza humana: que coragem não tem idade, que justiça não conhece limites de classe social, e que às vezes as pessoas mais improváveis podem mudar o mundo. E em algum lugar, outras crianças enfrentando suas próprias injustiças leram sua história e pensaram: se ela pode, eu também posso. Porque no final, essa era a verdadeira vitória de Ava: não apenas salvar sua própria família, mas acender uma chama de esperança e determinação em incontáveis outros que se recusariam a aceitar a injustiça silenciosamente. A mansão, que já foi um símbolo de segredos e separação, era agora um farol de verdade e reunião. E a menina que havia entrado por seus portões com nada além de uma bandeja de doces e uma determinação feroz havia provado que às vezes, apenas às vezes, os fracos podem derrotar os poderosos, a verdade pode superar a mentira, e o amor pode conquistar até mesmo as mais cruéis conspirações. E se esta história de uma menina que transformou dor em poder inspirou você, inscreva-se no canal para mais histórias reais de pessoas que provaram que a justiça, quando aplicada com inteligência, sempre encontra um caminho para prevalecer. Até a próxima!